Vamos abrir lá na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Quem não tem Bíblia, presta bastante atenção na leitura, hein? Vamos achar como nós vamos ler. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Poder sentar. Nós vemos que no tocante à lei era impossível alguém ser justificado pela lei. Quando Jesus veio, ele falou que todos que vieram antes dele erraram. Tá? Mas por quê? Porque quando o homem tropeçava num preceito da lei, ele transgredia todo. Eram 613 leis, fora os 10 mandamentos. É impossível o homem cumprir lei. E nós vemos que o único que cumpriu foi o Cristo. E nós precisamos estar nele, para nós podermos alcançar a perfeição que o Cristo nos conquistou naquela cruz. Aleluia, Jesus. A perfeição da conquista. O problema é que nós olhamos o problema, olhamos a dificuldade, olhamos a circunstância e esquecemos de olhar o que Cristo fez foi perfeito. Nós vemos que nós precisamos andar na direção do Espírito. Quando nós olhamos para a Bíblia, é só nós olhar o exemplo de Jesus. Jesus é tudo o contrário nos dias seus, de como um homem, a humanidade falava. Ele foi lá no poço de Jacó falar com uma mulher samaritana, dizendo que os samaritanos, os judeus, não se davam bem. E aí Jesus fala para ela: pede água. E ela diz: como tu sendo judeu, vem falar comigo, eu sou samaritana. E Jesus começa a pregar. Jesus pregava assim, ele fala isso a ela: se tu soubesse quem te pede água, era tu que me pediria água. Jesus revela para aquela mulher que ele é o Messias, porque ela fala por acaso tu és o Messias que nós estamos esperando. Aleluia, Deus. Então ela enxergou quando ela viu Jesus falando que ele era o Messias.
Veja bem, a mulher que era considerada indigna pelos outros, que os outros julgam, que os outros falam. A mulher que os outros falam, não, mano. A mulher, quer ver, você com o marido, né? Jesus, ele fala para ela, olha aqui, o que eu tivesse sido marido, o que tens agora não é seu marido, os outros julgam, os outros falam, mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós não devemos ficar julgando os outros, porque nós não sabemos o pau na frente do nosso nariz. Nós precisamos entender muitas vezes o que está acontecendo para nós julgarmos. Né? Por que será que aquela mulher teve 5 anos? Vai saber se morreu antes? Ninguém sabe. O que foi que aconteceu? Não interessa. Jesus falou para ela, ela foi lá e falou para a cidade. Ela ganhou a cidade inteira. E quando a cidade vem, a cidade fala assim, não é porque nós acreditamos no que você falou, é porque os nossos olhos estão nisso, nós estamos vendo. Aleluia. Nós sempre falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como um triângulo que tem 3 pontas. Deus é um só. Mas como ele é um só? Mas em 3 seres. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Trino ou a Trindade. Não existe 3 deuses, existe um Deus em 3 pessoas da Trindade. Né? 3 seres. Pai, Filho e Espírito Santo. O que um faz, o outro não faz. O que um faz, o outro não faz. Então, cada um tem a sua porção, como nós explicamos. Mas aí, você acha que Jesus veio por vir? Ou Deus fez uma promessa e falou assim, da semente da mulher nascerá um varão, que fará bendita toda a família da terra. Né? Ele fez a promessa, mas ele não falou quem veio. E quando chegou a hora de vir, é claro que a Trindade já tinha entrado em conselho. O problema é que eu estou dizendo, não, mas o Pai, não, os 3 conversam. Ninguém ali é maior que o outro, os 3 é auto-existente. O mesmo poder que o Pai tem, o Filho tem, o mesmo poder que o Filho tem, o Espírito Santo tem. Mas o que é Deus? Deus é diferente dos outros, diferente dos anjos, diferente do diabo, diferente de nós. Mas por quê? Ele é onipotente, porque tem todo o poder, e nós não temos. Onisciente, que conhece todas as coisas e nós não conhecemos. Onipresente, está presente em todo lugar e nós não estamos. E aí Jesus teve que tornar homem, teve que tornar homem no tempo. Foi ele que veio, só que no meio dessa caminhada, dessa trajetória, nós vemos o Pai falando, era o Pai que estava falando. Eis que o meu anjo vai adiante de mim, o profeta Elias, ele vai endireitar o caminho, vai converter o coração do pai aos filhos, dos filhos ao pai, para que eu não venha ferir a terra. Ele vai antes a minha face, preparando o caminho. Aí o pai falou que havia. Não era o pai que falou que havia? Mas eu pergunto, como é que o filho veio e não veio o pai? Aleluia, Deus. E o pai falou, eu vou. E o profeta Elias vai antes da minha face, mas aconteceu o contrário. Chegou na hora, veio João Batista e veio o filho. Aleluia. E o filho teve que tornar homem, não tem como. Qual é a porta legal que dá acesso a esse mundo? A mulher. E Deus, para tornar homem, ele tinha que vir por uma porta legal. É por isso que o profeta Isaías fala 700 anos antes do Cristo nascer. Uma virgem concebeu, um menino
nasceu e o governo está no seu ombro, o principado. Aleluia a Deus. É essa. É que é tanta dificuldade olhar para a Bíblia e acha difícil. É por isso que eu falo, o senhor vai pregar, parece que é tão fácil, mas não é tão fácil, é fácil. Quando o Espírito Santo de Deus está atuando na mensagem. Como nós temos o conhecimento. E aí, quando Jesus se torna homem, ele já ficou preso na humanidade. Ele fala, esvaziou a sua humanidade, a sua divindade, o aniquilou. Por quê? Ele já não era mais onipresente. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não podia estar aqui e lá na praça do centro dele ele era preso. Ele já não tinha mais a onipotência, a onisciência. E tem gente que prega e acha que não entende essas coisas. Jesus, como homem, ele dependia 100% do Espírito Santo. E quando nós falamos, eu posso ser como Jesus, como homem eu posso, eu não posso ser como Jesus deu, e ele nos deu essa autoridade. Amém. O problema é que nós olhamos para a humanidade por aquilo que aprendemos pela dificuldade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará maior. Aleluia a Deus. Ele está falando, é você que crê, é você homem, é você mulher, é você que crê. Faz muito mais que eu fiz. Sim, Jesus. Só que nós não enxergamos, porque nós temos uma mente presa. E quando eu prego, precisa mudar a sua mente, passar por um processo de transformação, de renovação pela palavra de Deus, para você experimentar o que é bom, agradável e perfeito de Deus. Aleluia a Deus. Essa é Jesus. Chega de pregar religião, irmão. Santo és tu, Senhor. Aí nós vamos chegar no ponto que Jesus fala assim, o Pai é maior do que eu. Aí o Jeová vem e fala assim, então eu vou falar nome mesmo. É porque ele falou assim que o Pai é maior. É porque quando o homem só está na letra, a letra mata, ele também é morto. Quem vivifica o Espírito para entender Deus tem que ter o Espírito de Deus. Aleluia, Senhor. A Bíblia não fala assim que quando ele torna homem, lá onde estava Deus, assentado no trono, os anjos, os serafins que eu bem adorava ele. Quando ele entra no último Maria que torna homem, ele tornou menor do que os anjos. Até os anjos eram maiores que ele. Mas famoso anjo maior, que é maior. É só mais olhar, nós temos um corpo físico, o anjo tem um corpo espiritual. O anjo não morre, nós morremos. Olha, é uma diferença muito grande. E Jesus agora, ele era mortal como qualquer outro, ele era homem. E ele já não era mais Deus. Ele fala, o Pai é maior que eu. Ele fala, olha para o Pai. Mas agora não é assim, meu irmão. Eu posso orar por Jesus, porque Jesus agora é Deus novamente. Eu posso orar para o Espírito Santo e também posso orar para o Pai. E tem hora que não é o Pai que faz aquilo, é o Filho. E tem hora que não é o Filho que faz, é o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. É Jesus. Deus. Está vendo a revelação? Não é confusão para a cabeça, é entender Deus. Aí você olha para o problema, você fala assim, o problema. E Deus faz a promessa, acho que Deus está demorando. Deus não tem. Será que eu não preciso mudar melhor para me amadurecer, para possar daquela bênção? Ou será que é Deus que não está querendo dar? Você teria, o dia que você tiver um filho, e ele for pequeno e falar assim, pai, deixa eu dirigir o carro, você vai dar? Não. E aí você não está pronto? Você não está pronto para possar da bênção, como ele já deixou esse espírito. E você vai falar para ele, eu quero, eu preciso, mas fala, não está na hora. Você ainda é um bebê. É, Deus Santo. Precisa amadurecer, meu irmão.
não entendia muito do corpo humano, hoje eu entendo demais. Mas por quê? Porque eu fico lá fazendo pesquisa. Os médicos do YouTube, e eles vão ensinando. Não é para que maneira não, meu irmão, eles são médicos. Eu sou mais puxado para o natural. Ah, mas por que é puxado? Não, porque eu tenho sangue de tudo, tem sangue de japonês, tem sangue de índio, de africano, de asiático, né? Então, eu gosto das coisas naturais, é aqui de dentro. Medicina natural, medicina preventiva. Presta bem atenção. E a fé? A fé, eu tenho uma fé grande. Se surge algum problema, primeiro olho, se eu não vi alguma brecha, às vezes eu falhei. Falei, caramba, eu estou colhendo o que eu plantei lá, e às vezes por um descuido, eu fiz um erro. Ah, mas não interessa. Você vai querer passar na prova para ser um motorista, tem que fazer certo. Uma coisa você erra lá, vai você erra ali, fala, você não vai provar. Deus ganhou, eu orei, só que eu esqueci de falar para o Espírito Santo, me lembrar ali na hora de tudo que eu aprendi com o professor, que eu aprendi lá dentro, que eu li no livro. Eu esqueci de falar, Espírito Santo, faça eu lembrar. Uma coisa impressionante. Agora Jesus é considerado o homem mais sábio do planeta Terra, 25 vezes mais do que os outros. O intelecto dele era 25% de intelecto. E qual foi a universidade que ele estudou? No mundo. E a sabedoria? Claro que ele teve alguma pesquisa, alguma coisa, ele aprendeu, sim, ele aprendeu com as conclusões da lei, aprendeu também. Aprendeu, porque será que ele foi lá no deserto, jejuar 40 dias, 40 noites? E orar? Jejum tem que ser acompanhado de oração. Aleluia, Jesus. Por que ele foi fazer isso? Mas ele era Deus, e quando ele é homem agora, chegou a hora que ele ia começar a ministrar. Ele tinha um ministério terreno e ele precisava de direção de Deus. Aleluia, Deus. É isso que ele foi orar. Tapar a alma, que tem muitos que não conseguem entender. Fica falando asneira até na televisão. Ah, o meu cinco sentido, o Espírito é o Espírito que nós temos. Meu Deus. Que é o fôlego de Deus. Agora o corpo é o pó da terra. Ele tapou os cinco sentidos. Não vê ninguém, não sentiu cheiro de comida, de nada, não ouvi ninguém. Senti o Pai. Ter tato, não, só com o Pai. Direção. Eu vou começar o ministério, chegou a hora, eu preciso de direção. Você acha que você vai conseguir as coisas de qualquer jeito? Tem muita gente que não vai entrar no céu. É só pegar a lista do Paulo, olha lá se você não está fazendo errado. Quem comete tais coisas não entrarão nem no céu, aí o Paulo está na sua lista. Olha lá o que Jesus fala lá no final, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que prostituem, os adultos, vai falando. Ele falou os cães. Ficarão de fora, não entrarão. Mas, Senhor, por que a Bíblia está falando que cumpriu tudo em nós? Porque nós estamos em Cristo. Aleluia. Se nós não andarmos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como é que andamos segundo o Espírito? Tudo que nós ouvimos que é ensinado, nós temos que guardar. Amém, Deus. Sim, Jesus. O que nós lemos dentro da palavra, guardar. Ficar remoendo. Aí fala, sabe como me brecha? Mas a vitória era certa. O José também falou, a vitória é certa. E Deus falou, vai, que eu entreguei na mão. Deus falou. Mas só que tinha alguém que desobedeceu. Deu brecha. Deu brecha para aquele adversário. E o nosso adversário é o Lucifer, é o diabo, é o cão, o Satanás.
segunda batalha, o Israel perdeu. Porque Acã da brecha catou uma cunha de ouro e uma capa da Babilônia, enterrou dentro da tenda. E está lá, mas não ouviu a palavra de Deus, queima tudo, não pegue nada porque é maldito. Jesus, É por isso que eu falo que às vezes até eu erro. A Bíblia é enorme e tem coisa que a gente esquece. É não uma coisa, vai pregando, tem coisa que você não lembra mais, vem vindo. Aleluia, Deus. Achei engraçado, irmão. Possível. Foi isso que aconteceu aqui no Mujimirim. A irmã morreu. E todo mundo falou, essa irmã é uma benção. Aí eu falei, por que será que a irmã morreu? E o marido quietinho. Né? Morreu. Eu falo, é brecha. Vou falar uma coisa para você, ó. Você pode não concordar com a realidade, nós aprendemos, e quando nós olhamos na Bíblia, não é para nós morrer por doença. Não é para morrer lelé da cuca, falando sozinho, né? Lelé, falando sozinho, dando sinal. Não. Morreu honrado, saudável. Né? Você vê, eu conheço muitos irmãos mais novos que eu, muito mais arrebentados que eu. Mas só que não tem o que eu tenho. Vou conversar com eles. A mensagem é a sistemática, esse é o problema. Você sabe que a Estiva pediu de volta? Você sabe que a Estiva falou para a irmã Edna? Não, o pastor Adal já falou, o pastor João fala, que o pastor da São Paulo. Ah, mas você está com a apóstolo Cunha, você está no céu. Só que tem gente que pensa assim, fala assim, não, mas eu não concordo com o jeito que eu prego, você pode não concordar, mas tem uma coisa. Só que eu tenho que acreditar no que está aqui dentro. Porque se eu pregar e não acreditar, eu estou pregando em vão. Amanhã eu estou sendo enterrado porque eu morri doente, eu morri enfermo e não consegui alcançar o que Cristo fez. Aí tem derrota. Mas por que tem derrota? Porque você é aquilo que você ouve, aquilo que você come, ou aquilo que você pega. Você já viu eu ficar acusando os outros? Não. Falando mal dos outros, não. Sabe por quê, meu irmão? Eu ainda falo, eu sou espelho. Tem gente que me enxerga que eu sou espelho. Você acha que tem vez que a princesa não quer atracar? Aquela não é. Porque toda vez que você sentir uma angústia, você tem que orar. Alguma coisa está para acontecer, alguma coisa está preocupando, algum pressentimento. Eu estou com um pressentimento para orar. Por que Jesus revela as coisas? Para dar o livramento. Por que ele fala para dar o livramento? Porque quando eu estava montado na garota do pastor Marcos naquela moto, ele falava, o Espírito Santo falava, um dia esse pneu vai furar. Pensa bem, o pneu zero bala, mas pneu defeituoso. O pneu estava defeituoso. E aí? O Espírito Santo está dizendo, vai furar. E furou do nada, no meio da pista. Está livramento, tá? Aleluia, Jesus. Igual fala assim, o pastor dele arrebentou o pé da mata, porque o pastor Marcos está esticado demais. Mas só que eu vi a corrente de alguém arrebentando. Eu falo, eu não sei de quem é, mas dá livramento, Senhor. Você vê bem, a mulher, a viúva, que tinha a menor oferta para dar, foi a que deu maior.
Você, que é o pastor Adalto com uma foto, tem que ter o dirigente, ele é o dirigente. Quer visita, você tem que falar com ele. O dirigente, não faz tudo sozinho. E não Cristo. Cristo teve 12 e depois ele escolheu 72. Né? Não trabalha, mas não faz sozinho. E tem que deixar o outro trabalhar para ver se o talento que ele tem, o que Deus tem na vida dele, vai fluir. E ele vai ajudar a gente. Está entendendo? Jesus não trabalhou sozinho, tinha 12. Aqueles 12 nunca abandonou ele, a não ser na hora que prendeu, né? Mas 70 ele já, presta bem atenção, 70 não concordou com a mensagem e abandonou. Está entendendo? Tem gente que fala, não, eu concordo com a mensagem, você não precisa concordar. Eu tenho duas coisas na minha vida. Eu já fui filho da Umbanda. Já fui. Eu conheço o outro lado. É por isso que Deus usava sempre a Mariazinha, nem sei se ela está vivendo, era a mãe do Nelson Neto na pé, ou é? Quando o Nelson Neto foi embora. Mas na época fala que ganhou o Nelson Neto projetor. E ela Deus usava, você sabe de onde eu te arranquei? Mas sabe por quê? Você tem que lembrar, agradecer ele. Aleluia, Senhor. Fala, Senhor, obrigado. Por mais um dia nós trabalhamos, chegamos no final e somos vitoriosos. Obrigado, obrigado pela família, pelo meu salário. Tem gente que não sabe agradecer a Deus. Eu chego lá no ônibus, eu falo assim, ó, o pastor Marcos fala, obrigado, Senhor, por mais um dia. Ah, mas é um serviço pesado, não interessa. Eu tenho saúde, eu vou trabalhar. Se você acha uma coisa, você fala assim, o senhor poderia trabalhar no lugar? Poderia. Eu sou detetive formado criminalmente. Profissional e criminalmente. A gente não quer esse lado. Ele nem veio terminar um dia político do partido, eu não vou falar que eu sou. Eu sou presidente com uma denominação. Acabou. Ele só pôs a mão, não é só procedimento, está vendo como é que muda a conversa? É só procedimento. Mas a gente tem um monte de estudo, Mas por que o senhor estuda passando? Por quê? Eu tenho que ser sábio amanhã para me pregar. Aleluia, Deus. Como é que a Organização Mundial deu ouvido até o Obama? O Israel, aqueles que o diabo Israel, eu acho engraçado que tem gente lá, que fala que é crente e odeia Israel. Israel é o povo de Deus. E outra coisa, aonde eles vão, eles são bem-aventurados. Eles ganham mais prêmio, vamos falar Nobel, assim, por ano, do que os olhos puxados. Porque os olhos puxados são dedicados. E o Israel é mais dedicado, principalmente na área de medicina e, vamos falar assim, de espaçonave, essas coisas, eles ganham. Sabe por quê? O brasileiro é inteligente, mas preguiçoso. Vamos dar um jeitinho brasileiro, meu irmão, não é assim não, a Bíblia fala para nós sermos dedicados. Aleluia, Senhor, é Deus. Mas eu vou fazer aquilo, vou fazer com dedicação. Você acha que o irmão vai limpar a igreja aqui? E se ele fazer com amor que Jesus tem feito, ele não vai receber galardão igual eu não vou pregar para o mundo inteiro. A mesma coisa, só que tem gente que não vai, faz beijando, não ama a família como deveria. Não, meu irmão, é amor, como Cristo teve amor. Aleluia, Deus. Não é ficar culpando o outro, eu errei, foi eu que errei, foi eu que falhei. Se o Adão tivesse feito isso, a história da humanidade seria outra. O Davi não perdeu o trono, não morreu porque quando nós tentamos, ele fala, eu pequei contra o Senhor. É diferente. Aleluia, Senhor, é Deus. É fácil acusar o outro, mas não é fácil acusar nós mesmos. E quando abrir o pão para nós examinar e apontar o dedo para nós,
Eu falo que eu quero ser melhor do que eu sou. Aí tem gente que fala, não, mas não, vocês estão vivos, não, eu vou estar vivo, eu vou estar vivo. O Paulo falou, tem a escolha, tenho. Eu sei que com ele é melhor, não tem comparação. Mas se eu ficar na carne e der fruto, então que eu fique. Aleluia a Deus. É, Senhor Jesus. Eu lembro do Dom Pedro I, no dia do fico. Não é o dia do fico? O Dom Pedro falou: se for melhor para a nação, então eu fico. E lá no Ipiranga ele dá um grito: independência ou morte. Aleluia. Aleluia, Senhor. Você acha que eu não amo minha família? Eu amo. Teve gente que já desfez de mim, não é? Isso aí, meu irmão, você não bate no coração, não. Às vezes surge um câncer, aí o pastor vai orar, se o Espírito Santo revelar que é falta de perdão, que é uma angústia que carrega de alguma vida ali, não quer perdoar. Até descobrir, já está no caixão. Eu falo, o câncer foi errado, foi mesmo. Só que eu aprendi uma coisa: não existe doença que Jesus não cure. Você está vendo como é que é as coisas? Eu falei assim que tem coisa que eu não posso ajudar muitas irmãs. Por que eu não posso ajudar muito irmã? Porque às vezes a doença é um vai, mas eu não posso. Porque se eu pôr a mão, pode ser lá no celular. O amor, a cura vem. Aleluia a Deus. Não tem como. Só que tem irmão aí que mandou foto, né? Mostrou tudo, mostrou um pedaço, um caroço em cima. Está lá, está curado. Curar, mas sabe por quê? Fé. Quando eu for orar, eu oro acreditando no milagre dele. Aleluia, Jesus. Não tenho mais dúvida nenhuma. Ah, mas amanhã não está vendo o cara. Eu ouvi o médico preocupado, eu falei, eu já recebi a cura 2 mil anos atrás. Foi aquele brado que ele deu lá. Está bem. Eu paguei o preço. O homem não precisa pagar, é só crer. Aleluia a Deus. É, Jesus. Eu achei engraçado, não sei o nome daquele filme lá. Que eu não vi, peguei no meio. E aí sumiu todo mundo, mas eu contei que isso na outra, mas sumiu. Vai lá na igreja, o pastor, mas pastor, o senhor ficou, fiquei. O senhor estava aqui todo dia, pastor, o senhor orava, o senhor pregava todo dia. Só isso não basta, minha filha. É preciso crer. É preciso crer. Vem cá, pastor Mário. Aí você fala assim, ó, eu pergunto para você, qual